Boa tarde, está no ar o Simplesmente com Gabi. E você, como sempre, é nosso convidado especial para fazermos um podcast sobre saúde, empreendedorismo, religiosidade, conhecimento, comportamento, sempre com o intuito de transformar vidas. E hoje temos aqui a participação da Gabi Oliveira. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. E hoje eu estou muito feliz aqui com a presença da Carol. Eu não conhecia a Carol pessoalmente, a gente foi se falando, né, através da Letícia, uma grande amiga. E eu estou muito feliz porque é um assunto, Carol, que com certeza eu acho que acrescenta muito na nossa espiritualidade. Porque a gente está aqui buscando conhecimento, evolução, uma vida que tenha mais significado, a gente sair um pouco do automático, entender também por que a gente tem alguns medos, algumas crenças, né? Sendo que a gente nunca passou por algo, né, traumático na vida e a gente carrega algumas coisas. E eu acho que você tem muito a contribuir. Então, muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Obrigada, querida. Muito obrigada. Obrigada a todos, Thiago, Pedro, toda a equipe. Estou muito feliz de participar com vocês, poder conversar sobre esse tema, que apesar de parecer ser tão popular, ainda é tão desconhecido. Então, nós vamos falar sobre constelação familiar, sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa saúde mental e a importância de olhar para isso como estudo não só resvala, como contribui para a nossa espiritualidade, independente de crença ou de religião. É isso aí. Hoje nós temos a participação da Carolina Oliveira, ela é terapeuta sistêmica e fala tudo sobre constelação familiar. Como disse a Carolina, realmente é um tema que instiga, muitas pessoas querem, acompanham. A gente até minha esposa falou, eu sempre acompanho nas redes sociais, mas ainda não fiz. Sempre tive a curiosidade. Até o nome chama muito, nos faz aguçar a curiosidade. Mas a gente já tive contato também com pessoas que transformaram suas vidas depois que passaram por esse momento. E nada melhor do que você, esse especialista, falar um pouco pra gente sobre o que é constelação familiar. Certo, Thiago. Então, a constelação familiar é uma abordagem terapêutica. Então, eu vou tentar de maneira mais sucinta, não ser muito técnico, porque é para entender. Porque Sim. uma das grandes dificuldades de entender a constelação familiar, porque os termos são muito técnicos, a explicação é muito científica, muito técnica. Então, a constelação familiar é uma abordagem para poder enxergar a vida de uma maneira mais leve. A palavra constelação, eu estava falando com a Gabi, a palavra constelação familiar, no original do alemão, significa posicionamento. Então, nós vamos olhar qual é o nosso posicionamento, a princípio, no sistema familiar, e aí, então, no sistema da sociedade, no sistema da nossa nação, do mundo, ou seja, é um olhar de onde eu estou e se eu estou bem posicionado e ocupar o meu próprio lugar. A constelação familiar, de maneira simplista, é isso. Eu acho que, Carol, você falou posicionamento, eu acho tão interessante isso. Eu não sei se eu estou certa em relação a isso, mas eu acho que o posicionamento também tem muito a ver, que até a constelação mostra os nossos papéis, né? Tipo, o nosso papel como esposa, como filha, né? Como funcionária, porque às vezes a gente inverte muitos papéis, né? A gente está sendo filha, mãe da mãe. Entendeu? Ou a gente está sendo mãe do marido, né? E vice-versa, os papéis. E aí é onde tem muitos conflitos, né? Nos relacionamentos. Sim, e a constelação ela ajuda para que a gente enxergue de uma maneira ampla. A princípio, a gente vai colocando, eu gosto muito de analogia. Então, a princípio, a gente vai colocando o pezinho na água e aos poucos vai entrando e de repente a gente mergulha. E eu sempre digo que aquilo que a gente vê é impossível desver. Então, Entendi. A constelação traz esse olhar, assim. Eu atendo muito, quando vou fazer constelação empresarial, e muitas vezes, quando eu estou conversando, às vezes, com o próprio empresário ou com aquela pessoa que está começando um negócio e não consegue entender por que é que o negócio não deslancha ou por que é que dentro da empresa acontece muitas coisas adversas, e a gente percebe a falta desse posicionamento. Até mesmo
porque a pessoa quer ajudar de maneira compulsiva, porque existe ajuda compulsiva. Entendi. Aquela pessoa que é tão viciada em ajudar para se sentir reconhecido, que ela acaba tirando o próprio funcionário, nesse exemplo que eu estou usando, do lugar devido. Então, muitas vezes, aquela empresa, quando nós vamos perceber, enxergar, porque constelação é enxergar, aquela empresa não tem um líder. Então, ali dentro está todo mundo fora de lugar. Então, posicionamento é importante dentro da empresa, dentro da nossa casa, no trânsito. Eu brinco que as minhas sobrinhas, a minha sobrinha mais velha, a Laura, vou falar o nome delas porque elas vão adorar, Laura e Marcela. A minha sobrinha mais velha, de tanto conversar, claro, de maneira lúdica, né? Porque com criança é diferente. Sim. Ela no trânsito, dia desses a gente passeando, e ela disse assim: tia, aquele carro não reconhece o lugar dele, o tamanho dele. Porque o carro, ele estava tentando ultrapassar o caminhão de um jeito absurdo, que era impossível. E ela conseguiu, com o olhar dela de criança, entender que cada um deve ocupar o seu lugar. E o tanto que isso é importante, né? Porque, às vezes, a gente não tem essa noção. E quando a gente percebe que, quando a gente se posiciona, a gente deixa até de invadir o espaço do outro, né? E tirar também uma carga. Porque quantas vezes... eu vejo, principalmente assim, porque eu converso muito com mulheres, né? Elas querendo curar o marido, né? De traumas que ele teve na infância, de relacionamento dele com o pai, com a mãe, e de repente ela quer curá-lo e não consegue, porque ela está carregando algo que não é dela, né? Então, assim, eu acho muito importante essa questão da gente estar falando do posicionamento, e eu queria te perguntar assim: a constelação você faz uma vez, né? Não é, você pode até fazer mais, mas eu estou falando assim, é para um tipo do assunto que você quer abordar. Então, vamos supor, a pessoa chega e fala assim: eu estou com dificuldade no relacionamento com meu filho. Eu quero trabalhar isso. Eu posso trabalhar vários assuntos ou um assunto? É a maneira com que eu trabalho. Então, existem várias maneiras de trabalhar a constelação familiar. Existem grupos, existem... hoje em dia, eu trabalho 100% online. Meu atendimento é online. Certo. Então, é uma sala no Zoom, né? A pandemia trouxe isso para nós, essa facilidade. Então, existem vários formatos. Como eu trabalho hoje em dia com a constelação? É uma sessão por tema. Uhum. E cada tema trabalhado naquela sessão é escolhido pela pessoa. Eu, antes de atender, antes de agendar, eu converso, encaminho algumas coisas explico como funciona, como atua, e ajudo, se for preciso, que a pessoa escolha esse tema. Por que a gente escolhe um tema central? Porque tudo passa por tudo. Uhum. Então, se Tá a pessoa... desviar o foco ali, Muitas chegar vezes, numa situação e levar para outra. Muitas vezes, Thiago, a pessoa fala para mim: olha, mas eu não tenho dinheiro, o meu relacionamento tá difícil, eu não consigo lidar com as pessoas, enfim, são vários temas. Então, se a gente não tiver um assunto central, um foco para olhar, a gente não vai conseguir perceber aonde começa a desordem. Porque todo posicionamento ou ausência de posicionamento no lugar ideal passa por uma desordem. E a constelação familiar, ela é baseada em 3 pilares. Que o Bert Hellinger, que foi o precursor da constelação, nós falamos que é a pessoa que descobriu, que é a pessoa que criou, mas na verdade ele foi um observador, né? Que observando a história de Bert, que ele era um padre, sacerdote, e foi para a África do Sul fazer missão, e lá observando as tribos, ele viu que existiam algumas coisas ali que traziam ordem e outras desordem. Uhum. Então, Bert observando, ele percebeu 3 coisas, que é o que norteia a constelação familiar, que é o que a gente trata hoje. Que trata sobre o posicionamento, que é, a princípio, são 3 ordens do amor, ele nomeou assim. Então, o primeiro é a ordem, ou seja, todo mundo tem um lugar dentro do sistema e quem chegou primeiro tem precedência. Tem muita confusão e polêmica, por quê? Porque tem-se a ideia de que quem chegou primeiro é melhor. Então, a pessoa que está ferida e vem tratar na constelação, ela já chega com muitas reservas e na defensiva. Porque quando você diz você está fora do lugar, principalmente se tratando dos pais ou de alguém, né, hierarquicamente acima dessa pessoa ou que veio primeiro, essa pessoa já entende que ela é inferior, e não é essa a ideia. A ideia é que todo mundo cabe em algum lugar, mas precisa ser o lugar certo. Como se tivesse um molde no sistema de massinha e só me cabe ali.
Então, se eu ocupo outro lugar, ou eu vou alargar esse molde, ou eu vou ter que me espremer para caber dentro dele. Entendi. Então, a ordem é, quem veio primeiro tem precedência e todos podem ocupar um lugar. A hierarquia é cada um no seu lugar, devidamente posicionado. Não são melhores ou piores, mas cada um ocupa o seu. Então, a ordem, ela trata disso. O pertencimento é que ninguém pode ser excluído. Outra polêmica. Porque tudo aquilo que a gente julga imoral, tudo aquilo que a gente julga que vai ser desprezível para a sociedade, a gente automaticamente exclui. Porque ter um filho excepcional, que passa em vários vestibulares, é incrível. Mas ter um filho, por exemplo, que é delinquente, ou que fez alguma coisa reprovável socialmente, é muito difícil. Então, assim, esse é um exemplo. Mas existem várias coisas que nos faz excluir. E dentro do pensamento da constelação, tudo que a gente exclui, a gente acaba compensando. Ou seja, a gente, de alguma maneira, faz parecido. Entendi. Então, é a segunda ordem. E a terceira é o equilíbrio. Eu preciso dar e receber na mesma proporção. Qual o grande problema e equívoco que tem dentro disso? Porque a gente tem uma ideia de que se eu não recebo, ainda assim eu continuo oferecendo, porque isso é altruísmo. Mas se eu ofereço em excesso, eu arranco a dignidade daquele outro. Então, o grande problema que eu vejo, por exemplo, nos relacionamentos, falando principalmente de casamento, é que sempre existe um que oferece muito mais. E aquele que recebe, ele não suporta receber aquele tanto porque ele se sente indigno. E tudo isso que a gente está falando é inconsciente. Sim. Então, assim, quando muitas vezes na hora que eu vou explicar sobre esse assunto, que eu vou conversar, tem muitas ressalvas e eu entendo. Eu também as tive e eu tenho várias, inclusive, né? Porque a gente vai estudando e conhecendo, mas não deixa de ser humano e não deixa também de ter os nossos desafios. Sim. Mas tudo isso permeia o nosso pensamento, que é o que a gente chama de pensamento sistêmico, que é olhar de maneira ampla. Então, o pensamento sistêmico, que é o que norteia essas 3 ordens do amor, ele é olhar de maneira ampla e enxergar dentro do meu sistema familiar, dentro do meu sistema de emprego, dentro do meu país, da minha nação. Então, a gente viu, por exemplo, uma polarização que dividiu a nação, e isso não é só Brasil, né? Mas a gente vê isso, e quando a gente olha de uma maneira sistêmica, a gente percebe, tem muita dor, tem muita desordem, tem muito enfrentamento de uma maneira desrespeitosa. Sim. Então, a gente precisa se posicionar até mesmo para poder conflitar, porque o conflito ele é enriquecedor. Sim, com certeza. Sim, o conflito com respeito. Eu falo uma coisa que você falou algo muito assim, da hierarquia. Eu falo assim, gente, a gente tem que honrar pai e mãe. Claro, honrar sempre, porque o pai e a mãe, eles estão aqui. O filho está aqui. É questão de hierarquia. A gente tem que ouvi-los, obedecer. Só que vai ter um conflito que quando eles falarem alguma coisa, você não vai concordar. E tá tudo bem. Você pode conversar, né, ter aquele conflito saudável, onde você vai respeitar aquela pessoa. Isso é com qualquer pessoa, né? E sabendo que ali é o seu pai, antes de ser seu amigo, é seu pai e sua mãe. Então, você tem que, sim, né, visualizá-los de uma forma, não é que eles são mais importantes, igual você falou, mas eles estão acima, falando de hierarquia. Né? A gente precisa, sim, de seguir alguma orientação. E a primeira orientação normalmente, claro que a gente sabe que tem, né, alguns desequilíbrios familiares aí, mas a gente sabe que vem do pai e da mãe. O processo, quando a gente nasce e tudo, o primeiro cuidado e tudo vem deles. Talvez de uma maneira errada ou não, mas vem deles, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de pai, de mãe, dos avós, né? Da história dos nossos ancestrais, que eu acho muito importante. Eu já falei isso aqui até, né, Tiago? A gente ter o orgulho da nossa história. É claro que tem coisas boas e tem coisas ruins. Só que a gente não precisa carregar as coisas ruins. A gente tem que trazer as coisas boas e respeitá-los, né? Eu já tive até num processo de coaching, uma pessoa que me perguntou assim, e quando sua mãe é tóxica?
E quando seu pai é tóxico... Ótimo. Vamos falar sobre né? os tóxicos, então. E aí na hora eu até falei assim, olha, independente, porque eu sei que tem relacionamento que não tem como ter um convívio, né? Chega num ponto que realmente você precisa até quebrar um vínculo. Só que você tem que respeitá-lo na maneira assim, é não desejar o mal, é não falar o mal e seguir sua vida, né? E como fazer... Na terapia, Carol, como não digo que não é nem facilitar, porque não é fácil. Sim. Mas como lidar com isso melhor? E deixa eu só incrementar um pouco, porque eu acompanhei, eu dei uma... Como se deu uma olhada um pouco, com um olhar mais atento nas suas redes sociais, Carolina, até com a minha esposa, para a gente entender, porque a gente realmente é algo que instiga. E esse contato com os pais, a gente percebe essa relação tóxica, tem pessoas que têm, e eu vi que tem muitas postagens suas, até falando, mãe, eu te perdoo por não... Eu te perdoo e da mesma forma, mãe, me desculpe por não ser aquilo que você queria que eu fosse. E realmente, às vezes, são coisas que a pessoa traz na sua trajetória, às vezes, realmente, que nem você falou, no inconsciente. Sim. Né? E é muito difícil também, às vezes, ter esse conflito, igual a Carol, igual a Gabi disse, da gente ter o respeito, Isso. mas saber o nosso posicionamento. Sim, né? Exato. Sim, entendo. Assim, dentro do atendimento, toda vez que quando eu começo a atender, eu até mesmo nas redes sociais, eu trabalho também com redes sociais, então nós trabalhamos com gerenciamento, posicionamento, eu sou sócia de uma agência de marketing digital também, e aí eu percebo muito isso e a gente trabalha também essas questões sistêmicas dentro, porque não separam, sabe? Lá na agência a gente brinca que é o 80-20, que é o 80% sistêmico e 20% é a tratativa do que é técnico, do que se trata, do que no aprendizado, dos cursos da vida, enfim. Então, se mistura, né? Sim. Então, quando a gente fala em relacionamentos tóxicos, eu não é que eu não gosto, eu não costumo usar esse termo, mas esse termo ele é muito popular, Sim. Tal qual o abusivo, é um termo muito popular também. Isso. A mãe narcisista ou os relacionamentos narcisistas tá demais, em alta. Né? Sim. Então, o que eu trago para os meus atendimentos e para quem está participando com a gente, para quem quer elaborar isso, como você disse, na terapia, né? Como que faz para trabalhar com isso? Igual o Thiago falou, porque é difícil respeitar aquilo que me agride, aquilo que me ofende, ainda que sejam os nossos pais. Nosso primeiro vínculo, nossa primeira relação muito forte é com os nossos pais. E a nossa primeira relação é com a nossa mãe. Então, ali é uma relação em que começa já a ter uma tratativa em que o bebê sente o que a mãe sente, passa por tudo junto com a mãe. E quando a gente fala em ancestralidade, já tá trazendo também, né, o que você disse da ancestralidade. As nossas memórias, elas são registradas nas nossas células. E a gente precisa olhar para isso de uma maneira sistêmica, ou seja, mais ampla, para não levar para o lado místico. Nada contra o místico. Mas é porque quando a gente olha para a vida real, a gente consegue lidar de uma maneira real. Porque só é possível trazer um pouco mais de leveza ou de tratar de uma maneira mais assertiva se a gente olhar para a vida real. Então, assim, eu convido a gente a primeiro colocar o pezinho no chão e começar a analisar os nossos vínculos. O primeiro vínculo é com a mamãe, na barriga da mamãe. E muitas vezes essa mãe, que ser mãe é uma função também. Sim. Não é apenas, né, o gestar, não que seja pouco, mas o gestar e o dar à luz, mas é uma função. Essa mãe não tem nenhuma reserva interna para ser mãe na função. Às vezes essa mãe, o que ela dá conta é de gestar e ter essa criança. Às vezes é só isso. E dói muito quando uma mãe não tem para oferecer. Entendi. Então, quando essa criança nasce, essa criança ela nem sabe que ela e a mãe não são a mesma pessoa. Quando a criança nasce, ela olha para a mãe e a mãe é tudo que ela tem. E aí o Winnicott tem vários autores que falam sobre isso. O bebê se mistura com a mãe, ele não sabe. Então, a princípio, aquela relação, ela não é unilateral, ela é única. Então, a criança não sabe. Então, naquele momento ali, a criança ela precisa da mãe para sobreviver, para existir. E aí chega um momento da infância em que o pai precisa existir. E aí começa ali mais, indo para a segunda infância, a partir dos 6 anos. O
que acontece, assim, para ser de uma forma mais concisa? Quando essa criança descobre que aquela mãe não é tudo, porque ela começa a ter desejo, ela começa a ver o mundo, conhecer outras pessoas, é preciso que exista um pai. E quando eu falo existir, não é só de presença física. É de presença, é de estar e de estar disponível. E muitas vezes esse pai também não está disponível. Então essa criança vai para a vida muito raivosa. E o que é a raiva? É o embrulho da dor. Porque a raiva por si só, ela... olhando, né, a raiva de uma maneira mais curta, mais rasinha, a raiva é um sentimento secundário que a gente quer reprimir o tempo todo, porque ser raivoso não é bom, porque eu sou julgado. Sim. A boa criança não sente raiva, a boa criança não dá birra, então a gente reprime. Mas a raiva, ela embrulha muita dor. Então a gente vai para a vida com toda essa dor embrulhada, daquilo que faltou. Porque nós somos seres faltantes. Sim. A gente olha muito mais para a falta do que para aquilo que a gente tem. Então, quando eu vou para a vida com toda essa falta e de repente percebo que a minha colega de escola tem uma mãe perfeita, porque a gente olha assim, e um pai presente, e uma realidade muito mais incrível que a minha, essa raiva ela vai aumentando. Mas à medida que a raiva aumenta, a dor também aumenta. Porque a dor ela é totalmente inconsciente, a dor embutida na raiva. Então, assim, como lidar com isso na terapia, como lidar com isso dentro da constelação, como respeitar aquele que muitas vezes me atravessa, né? Eu preciso me posicionar. A gente volta para o posicionamento. Entendi. Por que é que eu disse que é perigoso vender a ideia de que em uma sessão, de qualquer terapia que seja, eu estou curado para a vida, eu estou curada para ir para a vida? Porque eu preciso elaborar as minhas dores. Eu preciso enxergar, a constelação me faz enxergar. E aí eu faço o que com isso? Muitas vezes a pessoa se sente solta. Não tem o feedback. Então... né? Tipo assim, de tratamento. Porque eu já fiz constelação. Eu estava até te falando, né? Eu já fiz constelação. Achei muito bom, tal. Só que eu não tive o feedback, entendeu? Tipo, será que o que eu interpretei, observei, é realmente correto, né? O que eu pensei e tal, o que eu estou interpretando. E depois, o que eu faço com isso? Tipo assim, e agora? Tá, e o que eu faço com essa informação? Sim. Então, assim, graças a Deus, eu sempre fiz muitos cursos e tal. Eu consegui levar de uma maneira que fosse positiva para minha vida. Mas depois eu até fiquei pensando assim, eu falei, gente, se é uma pessoa que está com muita dor já, né, tá passando até por um processo muito difícil, interpreta de uma maneira errada e aí não sabe lidar com aquela interpretação e não tem uma terapeuta para estar orientando, eu falei, é uma pessoa que vai piorar. Pode ficar. Isso, e é uma das coisas que eu recebo muitas perguntas, principalmente nas redes sociais, se a constelação ela piora, se ela pode melhorar, se ela pode direcionar, o que acontece? Um outro exemplo que eu gosto é que a constelação é como se fosse uma tomografia. Que todos os exames não mostraram aquilo ali e a constelação te mostra. A tomografia ela não pode piorar o que a gente está sentindo e ela não pode melhorar. Certo. Mas ela mostra o que a gente está sentindo. Mas um outro exemplo também muito importante é que dentro de uma constelação é como se fosse uma cômoda cheia de gavetinhas. Então, eu vou te ajudar a olhar dentro dessas gavetas que você nunca conseguiu abrir sozinho, por quaisquer motivos que sejam. Sim. Você vai enxergar a dor. Então, a minha forma de trabalhar, eu não acho justo te ajudar a abrir essas gavetas e olhar para as suas dores e dizer, se vira para arrumar seu lixo. Porque ali tem muita dor. Então, assim, quando você olha para a sua dor, você precisa de elaborar aquilo ali. E a gente tem essa ideia da positividade 100%. A gente tem essa ideia de que eu preciso reprimir as minhas tristezas, que eu preciso ser feliz, que eu preciso ser boa companhia. E hora ou outra nós não vamos ser. Não, até porque a gente tem os sentimentos, né? A tristeza, a gente tem o medo, a gente tem a raiva. Eu acho que a gente tem que saber lidar. É claro que se todo dia eu tô triste, tô desanimada, tô frustrada, alguma coisa está acontecendo. Sim. Eu tenho que acolher isso aí e procurar saber o porquê. Não é normal a gente também viver com esses sentimentos, né? Agora, a gente ter
esses sentimentos em algum momento da vida, ou até em alguns minutos, a gente às vezes passa raiva, né? É agressivo com É as pessoas. agressivo, dá uma má resposta, tá tudo bem, a gente pede desculpa, mas eu acho que isso faz parte do ser humano, né? É por isso que a gente acha que está nesse mundo mesmo, é para aprender a lidar. E até nessa questão dessa tratativa com os pais. E eu tô falando dos pais porque é uma das frequências de estar perto, ou de conviver, ou de respeitar, mais difíceis quando se trata desse chamado relacionamento tóxico, né? Isso. Mas até dentro disso, a gente precisa entender que todos nós somos seres compostos por sombras e por luz. Sim. Isso é muito importante, porque assim, quando a gente acredita que a gente é 100% luz, ao menor sinal de que o outro vai me decepcionar, a partir daquele momento eu já elimino ele da minha vida. Então, a gente também vive um período em que tem-se muita dificuldade em gerar vínculos, porque a gente não tem mais raiz. Qualquer coisa que acontece, a gente se retira e vai dar fruto em outro lugar. Mas a pessoa que não tem raiz, ela não frutifica. Então, quando eu acho que eu sou muito iluminada, eu espero que o outro também seja. Então, ao menor sinal de decepção, eu me retiro. Então, tem uma ideia também muito difundida de que eu tenho muito valor, de que eu tenho valor demais. E é muito importante, sim, reconhecer o seu próprio valor. Eu sempre repito muito isso nas redes sociais, de que eu sou especial, mas eu não sou o único especial. Então, isso é muito importante. Então, reconhecer que todos nós somos seres de sombra e de luz nos leva de volta a reconhecer que os nossos pais também, que os nossos avós... E, às vezes, Gabi, é impossível a convivência. Isso acontece. A gente que trabalha, né, que na clínica percebe que é impossível. E ainda assim eu devo honrá-los. E aí, quando eu falo sobre honra, é dar um lugar. Porque existe uma diferença de honra na alma e honrar no espírito. Isso traz muita confusão. Porque, assim, a maneira com que o pensamento sistêmico, com que eu trabalho, com que a gente elabora isso, é que honrar na alma. Porque a alma é uma mensageira do espírito. Entendi. A linha é muito fina entre alma e espírito. E é por isso que também tem muita confusão na constelação familiar, que muitas pessoas acreditam ser 100% espiritual, outras 100% da alma, e vira uma briga. E a gente precisa olhar e se posicionar e dizer, para mim faz sentido aqui, ou nos dois, porque é uma linha muito fina. Então, a honra na alma é dizer, olha, não foi bom nosso relacionamento, ainda que seja pai, ou que seja ex-marido, ou que seja um funcionário que te deu muito trabalho, não foi bom nosso relacionamento. Mas é impossível voltar atrás e desfazer aquele vínculo, ele já existiu. Ficar sentado e pensando que maldito dia em que eu te conheci não resolve as nossas lides, a gente sabe disso. Então, honrar na alma é dizer, olha, não foi legal, mas eu vou ficar só com a minha parte e você vai ficar com a sua. E muitas vezes, isso também se trata de coisas que não foram boas. Então, assim, existe uma crítica muito grande da constelação dentro do judiciário, porque as pessoas acreditam que a vítima é impelida a perdoar o perpetrador. E, assim, aquela pessoa que me fez mal, que seja o abusador, ou que seja a mulher que sofreu violência doméstica, enfim, independente do que houve, a constelação, a proposta dela não é de que haja perdão entre vítima e abusador, não é. Então, assim, existem maneiras de aplicar a constelação que estão fora da configuração original, entendi. Com certeza. Mas isso existe em todas as áreas. Em todas as áreas existem pessoas que estão, né, colocando as próprias crenças. Então, assim, não é essa ideia de perdoar. É uma ideia de dizer, eu vou ficar com aquilo que é meu e você vai ficar com aquilo que é seu. Ainda que o que é seu seja a responsabilidade de não ter sido uma boa mãe. Ainda que o que é seu seja a responsabilidade por ter me levado a esse lugar tão difícil, eu vou ficar com a minha responsabilidade. E essa ideia de honrar no espírito é uma ideia, muitas vezes, e não tô falando que é certo, que é errado, mas é uma ideia de que, muitas vezes, para honrar, eu preciso estar lá. Que, às vezes, aquela pessoa vai me destratar e eu continuo lá. Às vezes, aquela pessoa vai me humilhar. E parece que você tem que estar lá, né? Tipo assim, eu tenho que aguentar. Né? Tipo assim, aguenta, o pai é seu, a mãe é sua. Existem pessoas que têm medida protetiva contra um dos pais, por exemplo. Né? O exemplo que a gente está usando é de pais. Como é que você vai honrar lá de perto, fisicamente? Sim. Como é que você vai bater na porta da casa? E outras pessoas já perderam os pais, porque já morreram. Sim. Ou a gente está falando de vínculo empregatício. Como é que você vai voltar lá naquele primeiro emprego? Às vezes aquela pessoa nem tem mais aquela empresa. Então, assim, honrar é dizer, você teve um lugar na minha vida.
independente do que aconteceu, você passou na minha vida e você gerou um vínculo. E vínculo e amor também se difere. Sim. Porque a gente pode muito bem amar pessoas que nós não temos vínculo. Sim. E a gente pode detestar uma pessoa em que o nosso vínculo é muito forte. Então, a gente precisa honrar e dizer, olha, eu te dou um lugar e agora eu sigo adiante. Muitas vezes a gente fica emaranhado, porque na ideia de que honrar eu preciso estar perto, eu fico naquela luta interna de que eu não suporto E tá estar fazendo perto. mal, né? Porque, vamos supor, se é uma pessoa que eu tenho muito... Eu tenho muito isso comigo. Eu acho assim, não fale mal da pessoa, porque quanto mais você fala dela, mais você tá trazendo aquela dor. Então, se eu chego e falo assim, eu já sei que aquela pessoa me fez mal, e eu fico, mas... Eu fico o tempo todo falando, lembrando do que aquela pessoa me fez. Então, isso só piora. Então, eu acho que quando você chega e fala assim, cara, quero que ela seja feliz, vai viver a vida dela, teve um papel na minha vida, trouxe uma coisa boa, mas trouxe coisas ruins, mas tá tudo bem, vamos seguir a vida. Eu sei que não é fácil. Claro, quando eu falo aqui, às vezes a pessoa, é porque é você, quero ver se você passa. Mas eu falo que é o jeito para você seguir. Entendeu? Porque eu não estou falando assim que é fácil, mas eu tô dando um caminho que às vezes a pessoa tem que falar, ou eu faço isso, ou eu vou viver amargurada pelo resto da minha vida, ligada àquela pessoa, e às vezes nem abro o meu coração para a pessoa sabe que você tem esse sentimento por ela, exato, né? E tá ali, e eu tô com o coração fechado, amargurado, que tá fazendo o mal só para mim. Entendeu? Então, assim, ou você faz isso, ou você vai viver no passado pelo resto da sua vida. E vai deixar de viver o presente, o futuro, vai ficando aquela pessoa de mau humor, que só reclama, e vai afastando as outras pessoas que são boas também. Então, olha o que você vai trazer para a sua vida. Fácil não é, não. Né? Que se a gente pudesse transmitir essa dor para aquela pessoa que fez mal para a gente, a dor que a gente está sentindo, vou transmitir para ela. É porque quem tem dor tem pressa, né? Exato. Quando a gente está com dor, a urgência, ela ainda é muito maior. Então, quando a gente fala... Por isso que a ideia do perdão, dentro do movimento da constelação, é muito difícil. E eu conversei com uma cliente, que é a minha cliente há muitos anos, e eu falei se ela me autorizava, sem dizer o nome, a trazer o caso dela para explicar o que a gente chama de compensação. E ela me autorizou. Ela passou por um processo muito difícil, ela teve um câncer de mama, então ela passou por um processo difícil. E quando ela já estava recuperada e muito disposta a viver e ser feliz, e assim nas palavras dela, ela foi traída pelo marido, no período da pandemia. Então aquilo, né, levou ela ao limbo, assim. Ela disse que foi muito pior a traição para ela do que o próprio processo de cura do câncer. Então foi muito difícil. O que a gente fala de compensação dentro do movimento da constelação? E não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? O Thiago está conhecendo um pouco a respeito. Não, eu não. É uma ideia muito chocante. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu falei disso com a minha mãe, assim, como foi resistente. Porque a ideia da compensação é que aquilo que você me faz de bom, eu te devolvo um pouquinho melhor pra gente equilibrar. Porque a ideia de dar e receber em equilíbrio, que é uma das leis sistêmicas, Sim. Não é uma balança estática. Então, às vezes, eu vou te dar algo muito grande que você não vai conseguir retribuir de maneira 100% igualitária. Então, você vai me retribuir como você pode. Então, é uma balança que, hora ou outra, ela vai oscilar. Porque senão fica aquela ideia também do ser interesseiro. E não é isso. A troca justa não é isso. Então, a compensação é, quando você me faz algo de bom, eu te devolvo um pouquinho melhor. Quando você me faz algo que eu considero que é mal, eu te devolvo menos um pouquinho, mas eu também te devolvo algo que não é bom. E isso choca muito com a nossa ideia de pagar o mal com o bem. Por isso que eu disse, a linha é muito fina, de alma e espírito. Entendi. Então, por exemplo, o exemplo dessa minha cliente houve essa traição, foi um momento muito difícil e ele pediu para continuar, eles quiseram continuar o casamento. Se ela o perdoasse, e agora eu tô falando de alma, tá? Eu tô falando dessa tratativa possível com os pezinhos no chão, de dois adultos. Sim. De dois adultos. Porque quando a gente tá posicionado nesse lugar daquela criança ferida, que a gente ouve muito falar hoje também na criança ferida, né? Mas quando a gente tá nessa posição, a gente não consegue olhar de maneira ampla. Mas dois adultos que sentaram para conversar sobre continuar ou não, se ela o perdoa,
existem 2 possíveis lugares para que ela se posicione no sistema. Um lugar é o do ser superior, que é tão bom a ponto de perdoar o marido, que mulher digna, maravilhosa, e continuar com ele. Isso. E um outro lugar que é o da pobre coitada, que não bastasse ter um câncer, foi traída e humilhada e continuou. Esse era o perdão na alma. Mas a compensação é, você me feriu muito, me feriu mais do que o próprio câncer, então eu quero ser compensada por isso para a gente poder seguir de maneira digna. Porque senão, em qualquer um desses 2 lugares, seja no pedestal, seja muito abaixo como vítima, ela ia arrancar totalmente a dignidade dele. Porque não parece, mas inconscientemente, ela estaria numa posição arrogante. E é muito difícil digerir tudo isso. Nossa, é muito difícil. Então, é uma informação que chega e, a princípio, a gente pensa, isso vai contra os meus princípios, que são cristãos, ou que são qualquer de outra linha de pensamento do perdão, do liberar, do soltar. Mas quando a gente pensa que eu preciso ser compensado, ou que eu também preciso compensar a outra parte, a gente devolve a dignidade e a balança volta. E aí a gente pode seguir, possivelmente, caminhando ao lado da pessoa. Então, ela poderia ter escolhido simplesmente dizer, olha, eu não quero, você me feriu muito, e ela seguir também. E aí, qual teria sido a compensação nesse caso? Ela ia embora, ele ia sofrer as consequências, então estaria em pé de igualdade. Mas como escolheram ele, disse, então pode escolher o que você quiser. E aí ela escolheu que ele se aposentasse de um dos trabalhos para poder ter mais tempo com a família e conviver com eles. E era uma coisa que ele já tinha dito que não faria. E ele fez. Então, assim, dentro dessa configuração de vida dessa família, dessa mulher, funcionou. Então, eles estão muito felizes. Isso tem 2 anos. E a gente conversa e ela muito feliz. Por quê? Porque é claro que hora ou outra isso fere, dói em algum lugar. Porque ela não esqueceu tudo que passou. Mas ela não foi para um lugar de superioridade, ele não foi para um lugar de inferioridade e eles conseguiram seguir juntos. Então, funcionou essa compensação. E quando há compensação entre iguais? Marido e esposa, não estou falando de gênero, né? Estou falando de pessoas que a gente chama de mesmo tamanho. Porque entre pai e filho, não tem como ter compensação. Porque aquilo que os meus pais me deram, eu não consigo devolver. Como que se compensa vida? Nada é tão grande quanto a própria vida. Então, a compensação, ela traz essa ideia de dignidade. O perdão é em outro lugar. O perdão a gente trabalha dentro da espiritualidade. Esse, sim. É possível que o perdão exista e que o perdão não seja um sentimento de arrogância. Entendi. Mas como é que eu chego num lugar espiritual a ponto do perdão existir se a minha alma está completamente ferida? Porque a alma, ela é a tradutora da mensagem. Ela pega a mensagem e leva para o espírito. Então, o que acontece dentro da constelação também, que eu já atendi muito? Pessoas que não conseguem ter uma identidade, elas não se enxergam em lugar nenhum, posicionadas em lugar nenhum. São aquelas pessoas que hoje trabalham com isso, amanhã com aquilo, não param em lugar nenhum. Hoje tem um relacionamento, amanhã outro, amanhã... Eu não estou falando de experimento, eu estou falando de gente que não tem lugar no mundo. Sim. Essas pessoas que não desenvolveram uma identidade, muitas vezes, não conseguem também desenvolver a espiritualidade, porque a alma está muito ferida, a mensagem chega totalmente equivocada. E aí, existe um julgamento muito grande, porque quantas pessoas, dentro de movimentos espiritualistas muito grandes, estouram, né, os grandes escândalos, assim, de horrores. Sim. Porque essa pessoa, ela tá lidando com uma coisa de uma maneira exacerbada. Então, ela chegou na espiritualidade muito ferida e ela começa a exagerar também. São aquelas pessoas que tem que ser feliz 24 horas por dia, que não pode ter tal cor no lugar, né? Falando da espiritualidade. Sim. Então, a gente precisa tratar a alma para conseguir chegar no espírito e ser possível. E eu acho assim, né, Carol? Não sei se você concorda comigo, porque eu também vejo as pessoas assim, em busca muito de que não sabe nem do que quer. Você entendeu? Vai para uma constelação e nem sabe o que ela quer ser tratada, igual você falou. Ela está em busca, assim, eu quero um significado para minha vida. Entendeu? Eu descobri o meu propósito, vou fazer uma constelação. Né? E eu vejo muitas pessoas procurando, eu falo assim, gente, eu acho que você tem que procurar algo que te atrapalhe hoje também na vida. Então, vamos supor, eu tenho muito medo disso. E isso está me atrapalhando, está me paralisando na vida, eu estou deixando de fazer certas coisas. Então, eu quero tratar isso, eu quero saber
Às vezes não quero nem saber o motivo, mas eu quero tratar para não ficar paralisada. Aí tudo bem, Sim. vamos lá, vamos, né, tentar resolver, fazer terapia junto, né? Igual eu ia até te perguntar se a constelação ela não deixa, ela não faz o papel do psicólogo. Né? De maneira alguma. É isso que eu venho assim, porque às vezes a pessoa pensa assim: ah, não, estou fazendo constelação, acabou. Não vou pro psicólogo, não vou pro psiquiatra, não vou fazer mais nada. Não é assim? Sim, não é excludente. Isso. Na verdade, assim, eu tenho amigos, parceiros que a gente trabalha em conjunto. Aham. Então, quando eu percebo que precisa ser continuado, eu dou nomes, né? A pessoa pode escolher, é claro, mas eu sugiro. E esses amigos também sugerem que elas venham até mim quando eles percebem que faz sentido. Isso. Não é excludente. Uma pode completamente auxiliar a outra para caminhar de maneira Isso. mais assertiva, de maneira elaborada, ter alguém para caminhar junto, mas não substitui. Então eu sempre reforço, constelação não é ciência. Tava falando para Gabi. Mas é Isso. misticismo? Não é misticismo, não é ciência, não é coach, não é terapia. Não tem nada a ver com Ela estrela, por causa do nome, Não. signos. Não tem a ver. É a constelação, né? Que o nome original era posicionamento e traduzido para o português. Aham. Veio numa tradução literal do inglês, né? Do constellation veio para constelação. Não tem a ver com estrelas, com signos. Na verdade, a constelação ela é como um carro. E o condutor desse carro vai passar pelo caminho que ele conhece. Uhum. Então, quando eu escolho uma pessoa para facilitar a minha constelação, para Guiar, caminhar comigo, orientar. dirigir comigo ali, eu escolho alguém que seja coerente com a minha verdade. O ideal é que nós, né, os profissionais, na hora de ajudar, porque nós somos ajudadores, na hora de Aham. ajudar essa pessoa, nós nos coloquemos, a gente sempre usa uma expressão que é nos coloquemos em um buraco. É que você suspenda o juízo de valor, os seus julgamentos. Porque ali, naquele momento, você precisa de dar lugar para aquela pessoa e se posicionar também. Porque o constelador que sente pena, que invade, que atravessa, ele sai do lugar dele. Existem muitos terapeutas doentes. Uhum. A gente vê que tem que é Sim. muito comum que os terapeutas estejam adoecidos, e eu tô falando fisicamente, Sim. não só mentalmente. Por quê? Porque acaba atravessando o limite da ajuda. E às vezes quer que o paciente faça algo que ele faria, né? Então, tipo assim, ou que ele até às vezes chega paciente com a mesma história de vida do terapeuta, e como aquele terapeuta não fez o que ele deveria ter feito, que ele acha, né, que deveria ter feito lá atrás, ele quer que o paciente faça a mesma coisa. Não, mas olha só, veja só. Ele começa a influenciar você a ir para aquele determinado E a caminho. gente precisa de ter uma postura. E a gente chama isso de postura sistêmica, que é uma postura de que eu me coloco no meu lugar e eu valorizo o seu lugar. Então, a gente precisa respeitar a história. E é muito difícil se manter nessa postura. Porque o Bert fala dos ciclos da ajuda Aham. e das ordens. Então, existem várias maneiras de ajudar. Eu não posso te dar mais do que você pediu e nem posso pegar aquilo que eu não preciso. É muito difícil. Então, às vezes você olha uma pessoa passando por uma situação difícil e a gente quer oferecer o mundo Sim. para ela e você arranca a dignidade dela, porque muitas vezes ela não dá conta. Tudo que nós fazemos, nós temos um ganho secundário. Então, existem Aham. pessoas que só são felizes reclamando da vida. Então, se eu vou lá naquela pessoa e começo a injetar motivação na veia dela o tempo todo, eu, de alguma maneira, mato a alegria daquela pessoa que é reclamar. Uhum. Então, como que eu posso honrar essa pessoa? Dizer, olha, pra mim não é legal conviver com gente reclamão assim. Mas eu respeito você e eu fico no meu lugar e eu deixo que ela fique no lugar dela. Então, existem muitas maneiras de ajudar. Essa Entendi. projeção, ela acontece. E o que o Thiago perguntou é muito legal, por quê? Porque a análise, a terapia, ela ajuda a gente a olhar para as nossas projeções. Porque muitas vezes a pessoa chega até mim, e aí quando a gente começa a fazer um tratamento, essa pessoa começa a projetar em mim aquilo que ela já está observando que ela projetava nos pais ou na profissão, e ela transfere para mim. É normal, nós fazemos isso diariamente, nós transferimos. Isso. Então, essa transferência também precisa ser elaborada. Porque senão eu vou tirar o meu foco de um lugar e vou levar para outro, e não vou tratar na raiz.
Então, Entendi. não adianta tirar o foco da minha transferência do meu esposo, por exemplo, e levar para minha colega de trabalho. Quantas pessoas, né? O workaholic, que é a pessoa que trabalha loucamente. Aham. Qual é o ganho secundário, muitas vezes, do workaholic? É a doença. E a gente fala isso, choca, porque parece que não, ninguém quer adoecer. Conscientemente, eu tenho certeza que não. Mas o que é que para uma pessoa que sente culpa de estar parada? Uma doença. Então, ela vem como um amigo. Todo sintoma é uma denúncia. Então, a gente olha e fala, o que é que pode parar aquela pessoa? E o nosso corpo, o nosso cérebro, ele trabalha para nos ajudar. E eu uso aspas porque muitas vezes a ajuda é isso mesmo, é uma intervenção, em que eu só paro quando eu tenho uma crise muito forte de enxaqueca. E aí, se eu atravesso essa pessoa e fico o tempo inteiro querendo tratar essa enxaqueca sem entender o que esse sintoma está denunciando, eu arranco também a dignidade dessa pessoa. Então, o posicionamento é muito importante em todos os lugares. E você conhecer, né? Porque às vezes você começa ajudando, aí você vai começando a entender aquela atitude da pessoa, né? Então, aí você vai até recuando às vezes você recua, né? Como uma forma, igual você falou, né? De não tirar a dignidade daquela pessoa. Então, é importante a gente estar... Apesar que é um pouco difícil, né? Mas, muito assim, difícil. É difícil, mas assim... É muito difícil. A gente tem que ter esse olhar também e saber quando recuar, né? E aí, Carol, eu ia até te falar que eu assisti aquela série Uma Nova Mulher, e aí foi algo que deu boom na constelação. Sim. Né? Uma série, não sei se o Thiago assistiu. Não, essa eu não cheguei a assistir, não, mas eu faz... fiquei sabendo dela que direcionava, só né? que aí eu comecei a ver alguns vídeos na internet, porque assim, ela aborda de uma maneira que é legal, a série é muito legal. Ela é uma coisa assim, apesar de ter assuntos sérios, que é doença, de medo, né, de pânico, mas ela trata de uma maneira mais leve, tudo bonita. É uma série que vale a pena assistir. Só que ela também trata como se fosse assim, vai resolver todos os problemas, né? Vou entender tudo logo, rápido, né? E aí vou eliminar a minha dor. Exato. E a gente sabe que não é assim, né? Você até falou, você falou assim, ó, depois da constelação, aí tem a terapia sistêmica que vai tratar aquilo que você, né, observou, se é uma dor, alguma coisa, e às vezes um assunto e às vezes não acaba, né? Tipo assim, porque a gente vai tendo outros conflitos, né? Sim, a vida é viva. E quando a gente observa assim, quando fala assim, vou eliminar, vou chegar na dor, o autoconhecimento, eu conhecer a dor, não necessariamente a elimina. Sim. Às vezes, aí eu até ia te questionar isso, às vezes a gente tem um receio, até um medo de fazer constelação. Por quê? Tanto do desconhecido, como, às vezes, principalmente do conhecido. De enfrentar o conhecido. Daquilo que, às vezes, eu não me sinto preparado, né, Thiago? Para enfrentar, para lidar com aquilo, para olhar para aquilo de uma maneira adulta. Porque é muito difícil. A gente cresce... Contado Carl Guides diz assim, que a nossa vida é a infância e o resto e os rastros dela. Então, a nossa vida ela é muito pautada naquilo que aconteceu na nossa infância. Olha só, tanto que a infância é importante. Coisas, né, que a gente não se lembra muitas vezes. E o cérebro, ele tem uma função também de completar aquilo que não se lembra. Mas como que completa? Muitas vezes, o pensamento, ele também, por ser lúdico, por ser do imaginário, ele completa de uma maneira que, às vezes, você senta para conversar e conta uma história e a pessoa fala, eu estava lá também, não foi assim. E não necessariamente uma mentira, mas a proteção. Então, enfrentar o desconhecido assusta muito. E existem muitas desinformações, existem coisas que são de má fé mesmo, e outras não, que são pela essa inocência. A gente estava falando da inocência. Isso. E a inocência não se trata de pureza. A inocência é quando eu não me dou ao trabalho de investigar algo e depois a minha recompensa eu sou um pobre coitado na mão dos outros. A gente não pode entregar a nossa vida de maneira passiva na mão de ninguém. Então, eu não posso esperar que alguém me valide para fazer, por exemplo, uma sessão de constelação. Eu preciso lidar com o ônus e o bônus daquilo. Então, às vezes, eu faço parte de uma comunidade religiosa que não vai aceitar que eu faça.
Eu não vou querer mudar a minha comunidade E a religiosa por isso. constelação, não te interrompendo, não tem nada a ver com religião, né? Nada a ver Não com tem religião. uma religião, porque às vezes as pessoas pensam que constelação é espírita. Porque a comunidade E não espírita tem. foi a primeira que Aham. começou a olhar para essa abordagem de uma maneira mais ampla. Mas hoje em dia, eu vejo, tem pessoas que trabalham com cristais, com a Bíblia. Sim. O que a gente precisa olhar para a constelação e entender é que ela não é algo a ser apropriado por ninguém. Ela é uma ciência em si mesmo, porque ela não é algo a ser delimitado. Eu não posso pegar aquilo e trazer para a minha religião, por exemplo, e dizer que a partir de agora, porque eu entendi, porque eu estudei, a partir de agora ela é um movimento assim. Então, é esse carro em que o condutor vai passar por onde conhece e eu preciso analisar. E saber que ninguém vai me dizer se eu devo ou não, ou até vai me dizer, mas sou eu quem devo saber. O profissional que eu vou procurar, quando eu vou me sentir preparado, o valor que eu estou disposto ou não a pagar por uma constelação, se aquilo faz sentido para mim, se aquela pessoa... E saber que a constelação é enxergar. Então, o que o Thiago falou é muito interessante. Eu vou enxergar algo que talvez eu não me sinto preparado. E eu vou ter que lidar com aquilo. Então, quando eu enxergar, eu vou ter que fazer algo. Então, só enxergar não muda o movimento da minha vida. Eu preciso agir. E muitas vezes o que a gente não está disposto é agir. E assumir a culpa, às vezes, né? Porque, às vezes, a constelação, a gente pensa assim, eu sou assim, porque talvez meu pai ou minha mãe aconteceu isso na infância, eu carrego, não sei o quê. E quando a gente vê, às vezes, que são atitudes nossas, e tem como, às vezes, a gente mudar, mas vai depender das nossas atitudes, aí a gente fala, e agora, eu quero? Sim. Né? Eu quero mudar isso. E fala-se muito também em crenças limitantes. Isso, né? Hoje em dia é isso. muito comum a gente falar sobre falar de crenças crenças. limitantes. E eu acho assim, é legítimo. Aham. Todo esse movimento é legítimo que a internet traz de facilidade para as informações, sim. aquilo que a gente... Mas existe uma overdose de informação que bombardeia a gente de tudo quanto é lado. Então, às vezes, eu olho para um lado, olho para outro. E aquilo que eu disse sobre termos raiz, então, às vezes, a gente não tem uma raiz fixa, então qualquer vento me conduz a olhar para qualquer lado. Sim. Então, as crenças que nos limitam muitas vezes, que vieram dos nossos ancestrais, e aí podem ser dos nossos avós, Sim. dos nossos bisavós, de pessoas que a gente às vezes nem conheceu, elas vêm muitas vezes no nosso DNA ou na convivência, né? Porque nós somos seres sociais, então a sociedade nos forma. Mas a crença que nos limita, ela não é responsabilidade dos nossos pais, por exemplo. Porque existe uma ideia de que agora eu entendi, eu sou assim porque a minha mãe colocou na minha cabeça que rico não vai para o céu. Agora eu entendi que o meu pai... Então, assim, existiu e existe ainda uma culpabilização sobre essas crenças. Então, às vezes, isso é passado por gerações sem nem ser percebido. Então, quando eu me posiciono e eu olho, eu digo... Nossa, isso que veio, seja de quem for, né, dos meus pais, dos meus avós, veio porque eles não tinham recurso interno para fazer diferente, sem se colocar num lugar de superior, né? Que é quando eu olho e falo coitadinho deles ou apontando o dedo. Sim. E também sem se colocar nesse lugar de inferioridade, eu olho e digo assim, então agora eu vou trabalhar aquilo que eu acredito e aquilo que eu não acredito. Mas assumindo a minha responsabilidade. Isso, porque eu acho assim, quando... É claro que as pessoas vão te falar muitas coisas, ainda mais seu pai, sua mãe, eles vão vir com as crenças dele. Mas quando você toma consciência, não na infância, porque na infância, 6, 7 anos, a gente não vai ter essa maturidade. Mas eu acho que quando a gente toma essa consciência, vem a maturidade, a escolha é nossa. Se a gente vai levar aquela crença do seu pai ou da sua mãe para as nossas vidas. Então, é tudo uma escolha. Né? Então, a gente começa a ver, isso aqui é bom para mim, isso aqui já não é. Tá, meu pai sempre falou isso, mas eu vou fazer diferente. Não é que você está desrespeitando seu pai, né, e tudo, mas você já tem uma outra visão, porque eu acho que a gente é ser humano que está sempre em evolução. Sim. Então, a gente vai vir com uma outra visão. A minha filha já vai ter uma outra visão que não vai concordar comigo e está tudo bem. E ser adulto é lidar com uma boa parcela de culpa.
Porque a gente também quer dirimir a culpa, a gente quer eliminar as coisas. E quer jogar a culpa para o outro. É muito mais fácil, confortável, jogar a culpa no outro. Eu tenho uma frase que, a partir de agora, com 40 anos, é que eu comecei a refletir um pouco melhor. Eu até anotei para falar para você, que era do Renato Russo, que uma parte de um trecho da música que fala assim: seus pais são crianças como você. Hoje, eu fico pensando, será que o meu pai, com 40 anos, tinha o mesmo pensamento, a maturidade? Porque se eu pensar de 5 a 10 anos, quando eu via meu pai, era naquele pedestal, com todo o conhecimento necessário. Com 40 anos, tenho certeza que ele não tinha os medos e as dificuldades que eu tenho hoje. Mas agora eu consigo pensar nesse ponto. Olhar para ele e ver que ele também, né? Tem as questões deles. Eu acho isso muito interessante, a gente olhar para os nossos pais, e é uma coisa assim que eu venho com a criação da minha filha. Eu mostro para ela também que eu tenho os meus medos. É claro que hoje ela está com 17 anos, né? Mas já ela maiorzinha, eu já conversava muito com ela, não querendo passar os meus medos para ela, mas eu falava das minhas fragilidades, mostrando que eu sou ser humano também, que eu não sou perfeita, que eu errei nisso. Tem histórias que eu conto para ela de erros meus que eu falo, olha, eu não cometeria isso. Eu errei nisso e, como consequência, aconteceu isso, isso e isso. Não é querendo passar medo para ela, mas para ela ver assim, gente, o tanto que a gente se aproxima das pessoas quando a gente mostra também as nossas fragilidades, que a gente não é perfeito o tempo todo, que a gente não é feliz o tempo todo, que a gente é bem resolvida, que não tem medo, que a gente, né? E aí, quando as pessoas vão vendo, elas vão se aproximando e vão se conectando com a gente. Quando a gente conta as nossas experiências de vida, olha, eu tive isso, eu passei por isso, né? Lógico, tem gente que é mais fechado e tudo, eu respeito. Mas quando a gente conta as nossas histórias, a gente se aproxima das pessoas. A gente cria uma conexão, né? Cria uma conexão. Você não fica parece assim, que tem gente que você olha e você fala assim, não tem problema. Essa pessoa, ela está no pedestal. Vive num pedestal. E esse pedestal é uma coisa que muitas vezes a gente se coloca lá também, né? Também. Então, existe essa ideia. Quando, às vezes, a pessoa chega com termos, meus clientes mais antigos, que a gente tem mais intimidade para brincar, eles já... Sempre que tem coisa sobre narcisista, eles me mandam, né? Porque é um termo que, assim, os meus clientes são proibidos de falar, os que têm mais... Porque quando a gente fala de narcisismo, a história de Narciso, né? Aquela história da mitologia, de que Narciso estava lá na água, e aí, de tão encantado com a própria imagem, afogou e morreu. E a gente vai trazendo... Então, assim, a psicanálise tem uma ideia de narcisista, do narcisismo. A constelação tem uma outra ideia que também, a partir, né? Porque Bert estudou psicanálise, então são coisas diferentes, mas a constelação tem muita coisa que deriva. Quando a gente vai olhar para esse lado do narcisista, ou até do termo, né, do narcisismo, que a gente vai investigar, a gente percebe que ali, naquele lugar, tem um ponto, um buraco, né, um vácuo que é impreenchível, que não adianta eu ficar de cá lutando com aquilo, ou nominando, ou brigando, e querendo transformar aquele outro em quem eu acho que é bom. Porque se ele realmente tem essa síndrome de narciso, ele vai se afogar. E o grande problema, a grande questão que eu vejo nessa relação é que, normalmente, a pessoa que se sente afetada pelo narcisista, de maneira muito inconsciente, ela quer salvar o narcisista. Porque quando essa pessoa traz uma ideia de que a minha mãe é tóxica, a minha mãe não faz isso, e existem, sim, muitas relações disfuncionais. Porque parece que a constelação é para romantizar, sabe? Para dizer, independente de como seus pais são, fica pertinho. Não é isso. Então, existem relações muito disfuncionais. Mas, independente disso, quando eu trago a proposta de, então a sua mãe é narcisista, então, a partir de hoje... Não vá na casa dela mais. A pessoa, na hora, ela assusta e ela fala, não, mas... Eu falo, não liga pra ela. Mas ela me liga, não atende. Mas ela liga de vídeo, não. Ela vai na porta da minha casa, não recebe. E eu percebo que a pessoa, na hora, ela tem uma resistência muito forte. Por quê? Porque aquela dor, aquela raiva que embrulha aquela dor, é por quê? Porque é a criança dizendo assim, mãe, eu só queria ser amada de outro jeito. Você podia me amar de um jeito mais funcional?
precisava abandonar a gente para ir para a festa, precisava deixar a gente passar fome, me chamar de gordinha, precisava ser assim. Então, assim, tem pessoas que chegam e falam, olha, minha mãe tem inveja de mim, a minha mãe é agressiva, minha mãe... Tudo bem, então não fala mais com ela, não liga. Não, mas é porque... Então, assim, o que tá por dentro é uma criança gritando assim, mãe, por que é você um não me amou? posicionamento que você vai ter que ter. E quando chega nesse ponto, não seria igual você diz na inocência, está dentro da zona de conforto? Sim, a inocência, Thiago, é o que garante o pertencimento. E eu falei para vocês que é a ordem, pertencimento e o equilíbrio, né? São as 3 leis. A inocência me garante pertencer. O que é o pertencimento? É pertencer a um grupo e não ser excluído dele. Então, eu vou trazer um exemplo para ficar mais tangível. Então, se a minha família inteira tem pressão alta e eu tenho uma saúde de ferro, muitas vezes lá no meu inconsciente eu sinto um medinho de ser excluído por não pertencer ao grupo que tem pressão alta e, de alguma maneira, eu desenvolvo uma pressão alta que me leva para aquele lugar. A inocência é isso. A inocência é um pensamento infantil que me faz pertencer a um grupo. Então, como que olha para uma relação, mesmo as disfuncionais, como que olha para os nossos pais, mesmo que tenhamos uma boa relação, e ficamos no nosso lugar? A gente olha e diz assim, eu quero ser apenas diferente. Porque quando eu quero ser melhor ou pior, o ponto de partida é o mesmo. Para ser melhor, o ponto de partida são os meus pais. Eu jamais vou beber igual meu pai, que era alcoólico. Então, o ponto de partida é o pai. Muitas vezes essa pessoa, lá na frente, se vê muito mais alcoólica do que o próprio pai, ou com outra compulsão direcionada ao vício. Quando eu falo, então você não me amou, então eu vou ser bem pior do que você. Tudo isso inconsciente, né? O ponto de partida também é o mesmo. E aí é o que a gente chama de padrão de repetição. Quantas pessoas falam assim, me tornei o que eu mais temia, que é igual aos pais. Sim. Porque o ponto de partida era o mesmo. Então, a pessoa se esforçou tanto para ser melhor que ela acabou imbuída naquele lugar. Então, ser diferente é o suficiente. Isso. Eu não preciso ser melhor. Isso, você não está competindo. Né? Você está seguindo aquilo que... E nem dando aula. Porque a gente quer dar aula muitas vezes para os próprios pais. Isso. Mesmo adultos. Né? A grande resistência, Gabi, que eu percebo, a maior delas não é de se sentir menor do que os pais. A grande resistência é de não estar maior do que os pais. Porque, assim, muitas vezes a gente vai para um lugar em que a gente sente pena dos nossos pais, em que a gente sente pena de um dos pais e escolher um lado. E aí, para escolher um lado, eu tenho que ficar virada de costa para o outro. Então, eu olho para aquela mãe com muita dó. Por que você casou com esse homem que não é provedor, que não é... E eu acabo ocupando o lugar do meu pai. Então, eu saio do meu lugar. Então, muitas vezes, a grande dificuldade é de ficar no meu lugar de filha, no meu lugar de funcionária, e você de esposa. não querer tomar atitudes pela sua mãe ou pelo seu pai, né? Porque tem filhos que fazem isso. Tá vendo que o pai ou a mãe tá ali errando e tipo assim, e não vai tomar uma atitude, então eu vou tomar por você, né? Quantas vezes a gente vê filhos que expulsam o pai de casa, a mãe de casa, né? Porque não é que a gente está falando o que é certo, o que é errado, mas de tirar a autonomia de um ou do outro, né? Que seria o quê? A mãe que tem que ter, ou o pai que tem que ter aquela atitude, não o filho ter a atitude. Porque aí tira todo, igual você falou, o contexto de todo mundo ali, os papéis ficam totalmente invertidos, aí tem aquele desequilíbrio. Então, assim, é muito importante você falar sobre o posicionamento, que eu acho super legal isso, a gente saber o nosso papel. Como eu trato minha filha? Como mãe. Como eu trato meu pai? Como filha. Né? Eu não vou querer chegar... porque muitos filhos, às vezes, falam, mas você com fulana... você com sua amiga é diferente. Você não é assim. Eu falei, mas vamos lá? Eu sou sua mãe. Eu não sou mãe da minha amiga. Claro que eu vou tratá-la diferente. Entendeu? Então, a gente tem que saber se posicionar. Isso é importante. A gente e saber, assim, a função de cada um também nas nossas vidas. Porque, às vezes, a gente quer que o nosso marido seja o nosso pai. E não é assim. Né? Às vezes fala, não, meu pai fazia isso. Meu pai fazia aquilo. Né? E a gente põe todas as expectativas em cima do marido. Ou, ao contrário disso,
eu jamais vou me casar com alguém igual ao meu pai. Exato. E é muito comum que essa pessoa se case com alguém igual. Ou quando não se casa, o patrão é igualzinho, o irmão é igualzinho, Atrai, o colega né? é igualzinho. Por quê? Porque o que a gente chama de campo na constelação, e eu uso muito esse termo, o campo é um campo de ideias. Então, é como se fosse um Wi-Fi. Então, a gente está conectado. A rede passa por mim, por você. Então, assim, são várias, como se fossem arquivos nas nuvens. Aquele tanto de pastinha, elas estão conectadas. Então, o que o Thiago falou sobre a zona de conforto e a inocência, tem muita piada, muito meme, que eu me divirto demais também, sobre a zona de conforto. Porque a zona de conforto, ela não é confortável mentalmente, mas no inconsciente ela me garante pertencer. Então, o que é sair da inocência? É dizer assim, ó, eu vou ter que me posicionar. Porque existem pais também, Gabi, que não tiveram recurso dos próprios pais. Sim. E projetaram nos filhos. Então, muitas vezes, o que eu ouço? Mas eu não consigo fazer isso porque a minha mãe exige de mim muito mais do que eu dou conta. O meu pai faz mais. Existe isso também. E aí, cabe a nós, na postura, que não é fácil, dizer, não vou fazer. Só que sair da inocência me traz medo de não pertencer. Por isso que a gente que é adulto precisa lidar com a culpa. Porque não tem como eliminar a culpa. Você não supera a culpa. Eu uso muito uma expressão, eu brinco muito, que é sustenta as suas gracinhas. Eu brinco muito com isso. O que é sustentar nossas gracinhas? É saber que quando eu vou me posicionar, eu vou ter que lidar com uma boa quantidade de culpa. Para ficar naquele lugar, para dizer não para quem eu amo. Você é responsável mesmo, né, pelas suas próprias atitudes. Então, eu acho assim, o autoconhecimento é importante para a gente se posicionar. A autoestima é muito importante. É algo que eu bato muito na tecla. Eu falo, gente, e o pertencer, você se sentir pertencente, é algo que eu tenho, Carol, para mim, que eu acho que pode ajudar alguém assim. A autoestima, ela, como às vezes as pessoas perguntam assim, como ter autoestima? Ai, eu sou assim, eu sou assado, eu sou isso. Eu falo assim, gente, quando você começa a entender que você veio de Deus, que Ele trouxe a essência dele está em você, você tem tudo para dar certo. Agora, suas escolhas aqui que vão dar errada. Então, às vezes, você não nasceu bonito fisicamente, não nasceu com aquele corpo que você queria, né? Não nasceu com alguns dons que você vê a outra pessoa e queria ter. É você se descobrir os seus dons, porque todos nós temos. Todos nós temos. E quando você vai criando uma conexão com Deus, ao mesmo tempo você cria com você mesma. Porque Deus está aqui em você. O Deus está interiormente. Então, quando você se olha, realmente se enxerga e vê suas qualidades e começa... E é algo que tem que ser rotina. É todos os dias. E acolher, procurar melhorar aquilo que você precisa melhorar, porque a gente tem nossos pontos que precisam ser melhorados, mas também você qualificar o que você tem de bom e você oferecer isso a outras pessoas que estão dispostas a receber, isso te traz autoestima. Sim. Independente de ser feio, de ser bonito, né? Exteriormente. E aqui a gente está falando aqui com a Carolina Oliveira, ela é terapeuta sistêmica, está falando muito sobre constelação familiar. E algumas coisas que a gente pode destacar aqui, Carolina, é realmente que esse terapeuta ele tem que trabalhar tudo com forma bastante responsável. Pois ele vai tocar em grandes feridas, grandes traumas, né? E aí eu gostaria até de saber, quem procura a constelação? Tem alguma idade, tem alguma época que é melhor para ter esse autoconhecimento? Porque eu tô vendo que é um autoconhecimento, né? E se tem, se é para procurar somente no momento da dor? Certo. Ou se não, a gente pode se autoconhecer mesmo estando tudo bem? Certo, perfeito. Idade. Então, cada terapeuta não tem um limite, né, de idade estabelecido, pré-estabelecido. Cada terapeuta vai trabalhar da maneira com que acha mais certo, mais ético. A maneira com que eu trabalho eu não atendo menores de 18 anos. Por quê? Porque eu acredito que a gente precisa ter uma base mínima para lidar com tanta dor. Quando pessoas me procuram em relação às crianças,
eu costumo atender um dos pais ou um dos responsáveis. Então, aquela pessoa vai passar pela sessão de constelação em nome daquela criança. Eu atendo Entendi. muito. Eu já atendi em vários casos, já atendi professores, inclusive. Por quê? Porque às vezes a criança está passando por um momento de dificuldade, por um grande desafio, e a família se vê desesperada diante daquilo. O adolescente também. Então, eu não atendo menores de 18 anos, mas eu atendo um dos responsáveis. Sobre a melhor hora de procurar. Eu sempre digo que quando a gente não suporta mais sofrer, a gente vai procurar algo. Né? Mas, Thiago, o pico da dor no meu formato de atendimento não é o momento ideal. Até falei isso com a Gabi agora há pouco. Por quê? Porque quem tem dor tem urgência. Então, às vezes, a pessoa está passando no olho do furacão e ela me procura porque ela quer uma resposta rápida e objetiva do que ela deve fazer. E eu não entrego respostas do que a pessoa deve fazer. Então, eu ajudo ela a enxergar aonde dói, como dói, e aí eu posso, sim, encaminhar com ela, encaminhar para outros profissionais, e nós vamos trabalhar, elaborar aquilo. Mas o pico da dor não é o momento ideal. Qual é o momento ideal? Quando eu percebo que algo está estagnado na minha vida, que algo está doendo, que eu não consigo lidar com aquilo, então eu vou procurar ajuda qualificada, responsável e que seja coerente com a minha verdade. Então, não existe o constelador certo. Eu sempre digo, o constelado encontra o constelador ideal para ele. Entendi. Então, a pessoa ela vai procurar e ela vai encontrar alguém que seja coerente com a verdade dela. Comigo, a pessoa, eu envio para ela uma ficha, uma anamnese, então ela vai preencher várias perguntas, 28 perguntas, na verdade, e a partir daquilo eu vou conversar com ela e perceber. Existem casos específicos que eu falo para a pessoa que eu não vou atender, ela explica o porquê e que eu posso encaminhar para alguém que naquele momento vai dar uma base mínima para ela suportar. O que é suportar? É dar conta de dar suporte à dor. Porque constelação me permite olhar para a minha dor. Então, eu preciso de ter uma base mínima para aquilo. Então, a depender do caso, não é o momento. Então, assim, o ideal é que a pessoa procure alguém, quando ela sentiu no coração, sentiu desejo, procure alguém. E que ela tenha em mente duas coisas muito importantes. Uma é ética. Então, ela procurar uma pessoa que ela considere ética, porque é muito subjetivo ética. Então, para mim, às vezes, o que é ético não é para você, ou não faz tanta diferença. Mas é uma coisa muito importante. E outra, ela precisa saber que ela é resguardada pela lei. Então, não pode... Nenhum assunto que é abordado dentro da clínica, ele não pode ser, né, distribuído, não é conteúdo que você tem direito. Então, aquilo que é tratado naquele momento, a pessoa é um segredo da pessoa, então ela precisa confiar. Em casos de terapia em grupo, ainda assim, a minha imagem, a minha história, aquilo que eu vivi, não pode ser espalhado como um conteúdo gratuito. Claro. Seja na rede social ou seja em qualquer lugar. Então, é muito importante, na hora de encontrar um constelador, um facilitador, eu procurar referências, informações, pedir informação, perguntar para outras pessoas, procurar conteúdo no Google, no YouTube. A gente tem acesso a muita informação hoje em dia. Tem, muita. Então, essa história de que cair no conto do vigário, de que aquela pessoa... É uma forma de inocência também. Né? Lembrando que inocência não é pureza, mas é uma forma também de não investigar quem vai cuidar da minha vida. Então, se eu vou levar, por exemplo, se eu vou num médico, ou se eu vou levar meu filho, ou alguém que eu amo, primeiro eu vou olhar se essa pessoa é de confiança, se essa pessoa se vale a pena naquele lugar. Então, com a minha saúde mental, não é menos importante do que isso. Então, investigar isso é muito importante também na hora de encontrar um constelador. Carolina, é individual ou pode ser feita com casal, a constelação, ou com um grupo maior? Sim, existem grupos maiores de constelação em que as pessoas representam sentimentos ou outras pessoas. Existem pessoas que tratam de casal, eu atendo individualmente. Então, hoje em dia, eu atendo online, individual. Passa seu contato, vamos divulgar. Vamos divulgar. O meu Instagram é Caroline Oliveira, SZ, de Souza, né? SZ de Souza. E eu atendo aqui em Goiânia. Eu atendo online, né? Então, eu atendo todo mundo.
E eu atendo pessoas maiores de 18 anos, pessoas que querem olhar, né, para suas dores, os seus emaranhados, que querem resolver, né, de alguma maneira lidar com isso. E você falou certo, resolver. Porque eu também vejo gente que fica querendo saber coisa do passado. Das feridas da mãe, das feridas do pai, dos seus ancestrais. E eu falo assim, tem hora que eu falo assim, tá, mas para que você quer saber também de tudo isso? Você vai fazer alguma coisa com isso? E eu quero reforçar mais uma vez, Gabi, Thiago, constelação não é ciência, não é coach, não é terapia continuada e não é misticismo. Por que eu falo do misticismo? Nada contra a crença de ninguém e a espiritualidade de ninguém. Mas eu não consigo descobrir coisas que aconteceram. Então, como tem muita desinformação e como é um tema ainda, né? Parece que muito escuso, então tem muita dúvida. Eu não consigo descobrir coisas, adivinhar, enxergar. Eu não trago revelações, eu não sou uma pessoa, né? Eu trabalho hoje em dia com bonecos, que são os representantes. Porque constelação em grupo, pessoas representam. Sim. Eu trabalho com bonecos. Então, eu uso um exemplo bem simplista, que os meus colegas não gostam, mas eu acho que é uma maneira de trazer as pessoas para entender de maneira mais prática, que é a constelação que eu trabalho com bonecos é como se fosse um teatro, onde você se senta, e ali eu vou te ajudar a movimentar. Eu vou movimentar esses bonecos, então não é nada místico. Então, eu vou movimentando e você vai enxergando como um teatro. Você sentado na primeira fileira e percebendo. E desculpa até pra gente interagir assim mesmo. Pra saber essa movimentação, você começa ela a partir das 28 perguntas? Sim. O tema central. Então, assim, essas perguntas são a respeito se a pessoa faz uso de algum medicamento. São perguntas muito específicas. Sim. Não a partir de toda a história da pessoa. E aí ela escolhe um tema. Se ela não conseguiu escolher, porque muitas vezes, quando tem dor, tem muita coisa. Então, na hora da sessão, eu ajudo ela a escolher esse tema. A sessão dura, em média, 1h30. Então, na hora de começar, eu sempre explico para ela no começo o que é a constelação e o que não é a constelação. Porque eu mando vídeo, eu mando conteúdo, mas muitas vezes a pessoa chega querendo descobrir coisas que é impossível, né? É isso que eu falei. Ela quer, às vezes, uma adivinhação, um segredo de família que está lá no passado. E as pessoas parece que vivem, porque eu acho assim, eu fiz muitas terapias. E que eu pude notar de algumas pessoas são assim, parece que elas querem viver só no passado, sabe? Coisas, eu falo assim, para mim a terapia é para eu viver essa vida, entendeu? Para me libertar de coisas ruins, para eu evoluir, crescer nas áreas que eu quero crescer. Então eu uso a terapia para isso, não para ficar para descobrir se aconteceu alguma coisa com a minha mãe. Ela foi traída, entendeu? Trouxe... Sim, claro que tem coisas que vai estar ligado, claro, com o seu passado. Mas para que você cresça, não para que você pegue aquilo ali, não sabe o que fazer com aquilo. O passado ele é uma chave, né? E o presente é como se fosse uma porta. Né? Então, o passado é para destravar a porta para você seguir adiante. E sobre olhar de maneira espiritual, eu sempre, quando me trazem conteúdos de outras vidas, por exemplo, que eu respeito, né? A individualidade de cada um, o que eu sempre trago para a constelação a constelação te ajuda a enxergar esta vida. Então, para outras vidas, você vai olhar na espiritualidade, caso você acredite. Aqui comigo, na nossa sessão, nós vamos olhar para essa vida, para questões dessa vida, porque se existe ou não é da crença de cada um. Então, vamos olhar para essa, lidar com o que a gente tem de conteúdo agora, para poder seguir adiante. Então, a constelação ela é um movimento muito profundo, né? Até por isso também eu escolhi não trabalhar com crianças e com adolescentes. Eu trabalho normalmente com pais de adolescentes. Eu atendo muito também. Porque hoje, né, na atualidade, nós temos muitos temas que os adolescentes... É uma fase muito difícil, porque eu não sou criança, não sou adulto. Isso. Então, o adolescente ele tem muitos conflitos. E eu prefiro trabalhar com os pais. O que é que eu trabalho com adolescentes acima de 16 anos? Eu trabalho alinhamento sistêmico. Mas, para isso, os pais já precisam ter passado por uma constelação, olhado para as próprias coisas, porque muitas vezes a criança e o adolescente carrega
consigo as coisas dos pais. Sim. Porque eles estão refletindo aquilo que eles querem salvar os pais. Por isso que a gente fala da inocência. Porque a inocência da criança faz ela acreditar que ela pode salvar os pais. O nosso tempo já passou, já está muito mais do que esgotado, mas o tema é tão bom. É um tema muito né? complexo, né? Que a gente... E novo, eu acho novo. Muita gente tem, igual falou, até preconceitos, né? Não sabe, né, o que é. E assim, aí, numa pergunta, assim, como você está falando da constelação em si, falou até de pais, adolescentes, daria para fazer uma constelação, se seria até ético, de um marido, de uma esposa, e depois uma terceira complementar? Sim, seria possível. De maneira individual, a princípio, Sim. E depois de uma maneira complementar. Parece muito filosófico, mas sempre que um do casal, por exemplo, passa por uma sessão, movimenta o campo. E o que eu quero dizer com movimento o campo? Eu sempre gosto de explicar para a gente não partir para a espiritualidade mais uma vez. O que movimenta o campo? Quando eu mudo a minha postura, o outro também muda a postura. Então, muitas vezes, quando me procuram em casal, por exemplo, eu sempre sugiro que um do casal, o mais interessado no momento, passe pela constelação. Sim. E aí ele perceba se o outro pode passar. Uma outra coisa que eu não trabalho o mesmo tema de constelação com menos de 1 ano. Então, se você quiser olhar novamente, você precisa esperar 1 ano para fazer comigo. Porque eu não acredito que é tempo suficiente para elaborar tudo aquilo. Para fazer uma sessão com um tema diferente, eu indico que espere no mínimo 60 dias. Porque o tema nunca é só o tema. Porque ele passa por muitos outros temas. Então, seria possível, sim. Até você absorver, até você colocar em prática. Por isso que é legal a terapia, né? Porque ela também vai trabalhando isso. E você não deixa você solta com a informação e sem orientação. Sim. Né? Então, no caso de pais, por exemplo, com crianças e adolescentes que me procuram, eu sempre atendo, sempre converso, mas com os pais ou responsáveis, né? Aqueles que fazem o papel de pais daquela criança. E com os adultos é possível fazer, né? Uma complementar a outra, mas comumente, quando um do casal constela, costuma ser o suficiente para ajustar algo naquele casal ou para se perceber também que aquele casal já não caminha mais junto. Porque às vezes me procuram também, Thiago, si, né? como se fosse uma mediação. Uhum. E assim, não que não seja uma coisa pacificadora, mas não se trata de uma mediação. Se trata de olhar para minha desordem de posicionamento. E muitas vezes eu percebo que ali já não é um lugar onde me cabe também. Então, faz sentido. E quando um dos dois sentir que deve procurar, eu converso, eu encaminho, eu falo para eles conversarem juntos. A constelação não é segredo, então eu atendo e a pessoa está liberada a contar o movimento dela. Eu não faço isso. Eu não falo, obviamente, do que se passou. Mas ela está liberada a conversar. Porque não é o segredo que vai fazer o movimento agir. Por isso que é importante desmistificar essa ideia de que tudo vai se movimentar de maneira mágica e o posicionamento vai... Não, eu preciso me movimentar para que as coisas aconteçam. Precisa das suas atitudes. Não vai, tipo assim, você fez constelação e por si só o universo vai lá... mover tudo. Você sabe onde está o seu posicionamento, mas você precisa se posicionar, né? Posicionar. Exato. E perceber em qual lugar eu me encontro e aonde eu preciso ir ou não. Porque às vezes também a gente vai em lugares que não nos cabe, que não faz sentido ir em relação à hierarquia, em relação ao pertencimento ou ao equilíbrio, que é uma das maiores desordens, porque dar é muito mais fácil do que receber. Aparentemente, não. Mas a gente se sente numa posição muito superior. Então, um grande desequilíbrio no dar e receber traz grande desordem nos sistemas, principalmente no sistema empresarial. É onde eu vejo que existe mais emaranhado no equilíbrio entre dar e receber. Olha só, gente, que interessante. A gente já pode absorver a constelação familiar em tantas áreas, Nossa, né? Na questão da família em si, no relacionamento de pais e filhos, na questão empresarial, tudo isso a gente aproveitando aqui a Caroline Oliveira. Caroline, agora a gente tem um espaçozinho no final do nosso programa que é para conhecer mais a Caroline, não a terapeuta, a Caroline em si. Tem algum sonho que você ainda tenha e que ainda não realizou? Ou se você realizou, qual é?
Tenho muitos sonhos, graças a Deus. Ainda bem, né? A Caroline Oliveira, eu demorei a me encontrar, assim, porque quando a gente se procura, a gente não se acha, né? Eu demorei a perceber quem eu era, porque eu sempre quis ocupar muitos lugares que não me cabia, né? Então, claro. assim, eu sou uma pessoa buscadora, procuro conhecer e me humildecer, que normalmente é muito diferente do que eu acreditava que era humildade. Hoje a minha visão já é um pouco diferente sobre humildade. Então, eu tenho muitos sonhos, eu gosto de ajudar e de ser ajudada, de participar da vida das pessoas e pertencer. Eu sou uma pessoa de 32 anos, sou formada em Direito, me especializei nas constelações, conheci dentro do Judiciário. Olha, gente. Inclusive, quero mandar um beijo para Letícia Barbosa, minha amiga, que fez a nossa ponte. Beijo, Letícia. Beijo, Letícia. E eu sempre quis ser justiceira. E aí um dia eu descobri que muitas vezes o justiceiro quer muito mais vingança do que justiça. E aí eu fui entender aonde era a minha desordem, e era lá atrás. Então eu tenho muitos sonhos em relação a um mundo mais justo, real, não ideal, utópico, como eu acreditei na minha inocência. E eu gosto muito de gente. Eu achava que não, e eu descobri que eu gosto muito de gente. Então, estar com pessoas, conviver com as pessoas, conhecer histórias, contribuir e receber muito, porque eu recebo muito, me faz muito feliz. Então, eu tenho grandes sonhos ainda de poder contribuir, receber muito da sociedade, do meu sistema. E eu sou cristã. Deixei para falar isso no final, porque às vezes quando a gente começa, né, existem muitas reservas. Sim, claro. Então eu sou cristã, que no começo foi muito difícil em relação a profissional, falando da minha vida profissional. Sim. Mas quando a gente vai elaborando e trabalhando, a nossa fé não teme o nosso conhecimento. Então eu sou uma pessoa muito feliz no lugar onde eu estou hoje. Sou casada, não tenho filhos ainda. Mas eu estou muito feliz. Eu agradeço a você, Gabi, e ao Thiago, ao Pedro, toda a equipe, pela oportunidade. Foi muito bom. E eu acredito muito que Deus une os propósitos, com certeza, né, os caminhos, e que a gente... todo mundo que se encontra tem um motivo, ainda que... Eu espero que sim, muitas vezes, mas ainda que nós não nos víssemos nunca mais, isso aqui foi muito importante. E gerou vínculo no meu coração, e eu vejo vocês. E é uma frase que a gente usa na constelação, que é eu vejo você, porque todo mundo quer ser visto. De verdade. De verdade. Todo mundo quer ser enxergado. Então, assim, eu fico muito agradecida, muito obrigada pela oportunidade. Nossa, Carol, eu que agradeço pela disponibilidade, né? Por você estar aqui com tanto conhecimento, tanta coisa nova, né, Thiago? Sim. Que com certeza a gente vai para casa e vai absorver ainda por um tempo. E quem está nos assistindo, a gente sempre fala assim, o nosso intuito, o intuito da Gabi quando criou esse podcast é realmente transformar vidas. Se a gente conseguir transformar uma vida por podcast, a gente está satisfeito. É o suficiente. E é igual você falou, nada acontece por acaso. Alguém vai assistir, vai tocar aquela pessoa que é para ser tocada. Sim. Né? Então, assim, eu agradeço muito a você, que Deus continue abençoando o seu caminho, né? Para que você consiga aí, ajudar as pessoas e ser ajudada também. Então, assim, muito obrigada, viu? Obrigada. E assim, antes de despedir, eu tenho duas perguntinhas pessoais mesmo, assim. Perfeito. Umas sugestões que eu queria de você. Eu acompanho no seu Instagram, você sempre tem alguns vídeos interessantes, algumas músicas, algumas sugestões de vídeo, de filmes. Passa pra gente, ou de filme, ou de livro, pra gente possa conhecer um pouco mais esse cenário. E depois, uma frase que se a gente escutar, a gente vai saber, não, essa é a Carolina Oliveira, essa é a cara dela. Muito bom. Então, vou deixar duas sugestões. Uma sugestão de um filme que me marcou muito, que quando eu conheci as constelações, esse filme, eu já tinha assistido várias e várias vezes esse filme, mas quando a gente vai olhando de uma maneira mais ampla, né, a gente consegue enxergar outras coisas. Então, esse filme é o Clube da Luta. E não tem nada de cara de constelação familiar. É verdade. Mas é um filme que transformou, e todas as vezes que eu assisto, ele me transforma de novo.
e convidar a assistir de uma maneira mais ampla, sem ser só pelos artistas, ou só pela... Não que seja pouco, né? Mas pelo roteiro, olhar de uma maneira mais profunda, entender que fala sobre identidade, sobre pertencimento. O posicionamento de cada um ali dentro do... O posicionamento, o quanto, para não dar spoiler, né? Mas o quanto para pertencer e existir, a gente é fragmentado e muitas vezes se divide. Então, esse filme, ele é muito importante. E tem uma música que se chama Debaixo d'Água, que é do Arnaldo Antunes, interpretada pela Maria Bethânia. Então, essa música, ela fala muito sobre esse lugar confortável que foi o ventre da nossa mãe. Que era muito bom, era muito quente, era querido, a gente se sentia amado, mas faltava respirar. Era muito aconchegante e ela repete muito isso. Porque muitas vezes a gente está num lugar que parece ser muito bom, que é protegido, mas falta respirar. E respirar é muito importante. Então... Mais 2 de bônus, bebam muita água e lembrem de respirar, porque é muito importante oxigenar o cérebro para a gente poder até diminuir as nossas reservas em relação à informação que chega, ao novo que chega para nós. E uma frase que eu gosto muito, que vocês podem ouvir e lembrar de mim, é sustentem as suas gracinhas. Eu gosto muito dessa. Essa eu vou até escrever. Porque para a gente sustentar as nossas gracinhas, a gente precisa se posicionar. Né? E antes de dar conta de sustentar, a gente dá uma negociada, faz parte do caminho, porque não é fácil sustentar as nossas gracinhas, não. Então, se ainda está no começo e não dá conta de sustentar o posicionamento, negocia a gracinha, mas sustentem as suas gracinhas. Essa é a minha frase. Carol, muito obrigada, viu? Querida. Obrigada mesmo. Espero que você volte, porque é um assunto que tem muita coisa para ser falada ainda, mas de coração, viu? Obrigada mesmo, gratidão. Obrigada. Eu agradeço mais uma vez a Carolina Oliveira, ela é terapeuta sistêmica, fala sobre constelação familiar, falou aqui pra gente, destrinchou tudo sobre esse tema que é tão importante e às vezes desconhecido e que vale a pena você acompanhar. Com certeza. Às vezes o nosso telespectador chegou no finalzinho do programa, na metade do programa, você pode acompanhar na íntegra no YouTube da Gabi, no Simplesmente com Gabi. Você pode com certeza acompanhar tudo e vale a pena registrar essa mensagem e essas informações que a Carolina trouxe aqui pra gente. Muito obrigado, viu, Carolina? Obrigada, querida. Obrigada, gente, e até a próxima. Obrigado, Gabi. Vai chegando ao final mais um Simplesmente com Gabi, um podcast que a gente adora falar sobre saúde, comportamento, empreendedorismo, conhecimento, religiosidade. Sempre procurando transformar vidas. Um abraço a todos, fiquem com Deus.